Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar do uso de PCR para diagnóstico de doenças infecciosas. Então, vamos começar dando alguns conceitos, né? Polimerase é uma técnica de biologia molecular que ela é revolucionária, que ela permite o desenvolvimento através de uma sequência de ácidos nucleicos e ela proporcionou muitos avanços nos estudos porque ela é uma descoberta, é realmente um achado PCR, porque ela consegue identificar a infecção, o vírus, a doença, a bactéria no seu estado inicial, né? Sendo assim, é mais fácil de tratar. E a PCR a partir de uma única molécula de DNA MOD, ela consegue gerar 100 bilhões de moléculas similares em uma reação. Ou seja, isso facilita demais os exames, porque você não precisa de ficar coletando, né? Você pode fazer vários testes a partir de um único DNA. E temos alguns tipos de PCR. E os principais é o multiplex e a PCR em tempo real. O multiplex é muito interessante porque ela consegue fazer a diferenciação de espécies e de gêneros microbianos de forma simultânea. E ela é considerada um exame muito específico, porque você consegue identificar ali do que você está falando, você está testando o que, você está tipando o que. Então, o multiplex ele consegue te falar isso com mais precisão. E a PCR em tempo real, né, que é o famoso RT-PCR, que vem sendo muito falado devido ao coronavírus, que é o teste que ele consegue identificar a presença desse vírus no seu corpo, né? Então, essa técnica de PCR, ela tem algumas técnicas específicas dentro dela, mas a gente não vai entrar em detalhe porque o nosso tempo é um pouco curto aqui. Vamos falar então da aplicação de doenças infecciosas. A PCR, ela tem sido utilizada de uma maneira muito abrangente, né? Principalmente na área de pesquisa biológica, de biologia. Só que o impacto principal dela tem sido no diagnóstico dessas doenças infecciosas, ainda mais aquelas que são causadas por micro-organismos, que eles não são cultiváveis. Eles têm um crescimento mais lento, né? Ou que eles precisam de um meio de cultura muito específico, como vírus, né? Bactéria de virulência maior, fungo, protozoário, esse tipo de coisa. E logo Einstein já disse, a PCR possibilita a análise de um maior número de patógenos de maneira mais rápida e precisa. E é disso que a gente precisa. Quanto antes você consegue identificar aquele problema que você tem, que é a presença daquele vírus, daquela bactéria, de certo protozoário ou fungo, com mais facilidade você consegue tratar dele, né? E ele também vem sendo usado em recém-nascidos, porque ele consegue dá o diagnóstico de caso de infecção intrauterina, porque ele amplifica o DNA do patógeno ainda no líquido amniótico. Então, isso é muito interessante, porque o neném está na barriga da mãe, mas ela desconfia ou em algum exame foi detectado que aquela criança tem alguma patologia, o PCR ele consegue ajudar nessa distinção da doença, né? E aí, a gente pode falar também, em outros casos, que o PCR, junto com a neuroimagem, ela consegue descartar até o uso de biópsia cerebral, né, quando se trata de doenças que elas são focadas no sistema nervoso central. Então, isso é um avanço muito grande, né, porque a gente está falando de não expor o paciente a um outro tipo de exame que é muito complicado, né, que envolve até outras questões. E como ele funciona, né? Os métodos. Então, a PCR ela é empregada no diagnóstico de doenças infecciosas do CDG. E a Nested PCR ou PCR dupla qualitativa, que é um método próprio. E ela é validada clínica e laboratorialmente com diversos estudos em várias faculdades e vários estudiosos, autores muito renomados. Então, aí, nesse slide, eu especifiquei um pouco que ela é dupla empregada em 2 pares de indicadores diferentes, em um par em cada reação, e o produto da primeira reação serve de amostra para a segunda, conferindo maior sensibilidade e especificidade ao exame. Então, eu quero falar aqui também sobre a PCR, o RT-PCR na identificação do coronavírus e a questão do teste sorológico, porque às vezes a gente confunde muito as coisas. Então, o teste sorológico, ele está lá para identificar os anticorpos que estão presentes no seu corpo. Depois que você identifica, então, que você pode fazer o PCR, né? E cada qual tem o seu tempo certo de realizar. Se você não realizar estes no seu tempo certo,
você pode cair no problema, né, no falso negativo, que infelizmente aconteceu muito nesse período de pandemia, porque a pessoa achava que não tinha, mas tinha, e o problema é só que ela tinha feito no tempo errado. Porque se for feito precocemente, com contato com o vírus, o PCR pode dar um falso negativo. E também, se for 3 semanas depois, já não adianta mais, pandemia. Então, eu deixei aqui algumas referências e é isto.